Olá, seja bem-vindo para mais um videozinho aqui no meu canal maravilhoso de bioquímica, de nutrição. Hoje eu vou responder uma pergunta. O meu último vídeo, a gente falou sobre como a gente consegue energia, né? De onde a gente extrai a energia. E aí eu tive essa pergunta aqui maravilhosa, que foi: por que o carboidrato é considerado nossa fonte primária de energia? Qual a vantagem em relação à proteína e lipídios? Eu acho essa pergunta maravilhosa, genial, e dela dá para pegar um gancho bem bom. Então, vou explicar um pouquinho de bioquímica aqui e amarrar para vocês se realmente, será que o carboidrato é a fonte primária? E por que ele é a fonte primária? Então, bora lá desfazer ou endossar esse mito. Então, realmente tem muito isso, né, do carboidrato ser, tipo assim, o preferidinho, né? Mas será que ele realmente é o preferido? Então, vou falar para vocês o que acontece. Não é sobre preferência, tá? É muito mais sobre logística e velocidade. Então, assim, todos os nutrientes, como a gente disse da última vez, têm energia, né? Entre as ligações de carbono e de hidrogênio, principalmente, a gente tem ali aquela colinha, né? Aquela colinha que é a energia. Então, a gente vai ter isso do carboidrato, do lipídio e da proteína. Eu pensei, assim, mais ou menos 3 tópicos que seriam os principais para fazer com que o carboidrato seja o preferido, assim, para poder, enfim, ser a nossa fonte de energia principal. Uma das coisas é a questão da velocidade de absorção e digestão. Outra coisa que ele é meio VIP. Ele é, sabe aquela pessoa VIP que não entra na fila e que passa direto, assim, de uma balada? Carboidrato é VIP, ele é todo queridinho pelas células. E outra coisa também é a versatilidade dele dentro da célula, como ele funciona. Então, vou começar falando para vocês sobre a velocidade de absorção. Quando a gente fala de carboidrato, o carboidrato é como se ele fosse aquele corredor de 100 metros rasos, sabe? Tipo o Usain Bolt da célula, do corpo. Por quê? Porque quando ele é absorvido, ele, enfim, começa já a ser absorvido na boca. Lembra? A gente tem a nossa amilase, né, na boca. Então, aquela amilase já começa a digerir o amido na boca. Ele é o único macronutriente que a gente já começa a digerir na boca. E a gente segue digerindo ele ao longo, né, do nosso trato gastrointestinal. E, gente, para ele chegar no sangue é mais ou menos assim uns 30 minutos, sabe? Para poder a gente absorver. Às vezes até menos, dependendo, né? Já uma proteína, por exemplo, é como se fosse um corredor de 400 metros com barreira. Por quê? Ele demora mais para ser absorvido e ele tem que passar por mais quebras diferenciadas ali, até por causa da estrutura amina dele e tal. Então é tipo bem mais que 1 hora assim para a gente absorver, vai mais ou menos 2 horas de absorção, né? Uns 120 minutos. Enquanto o carboidrato é bem mais rápido. Já a gordura, ele é como se fosse um maratonista, sabe? Ele é o que mais demora, ele é o que faz uma prova mais longa dos 3. Porque ele precisa de uma digestão mais longa. Aí ele precisa da bile, lembra que a bile vai lá, que é o detergente, que tem que emulsificar a gordura. Depois ele ainda precisa ser empacotado pelo quilomicron, ele anda todo o sistema linfático, depois ele enfim, é uma lentidão. E ele demora mais para ser absorvido. Então, pensa, o nosso corpo ele não quer essa enrolação, né? Então, ó, a glicose já 1-0, porque ela já sai na frente pela velocidade de absorção. O segundo ponto, que é o que deixa a glicose com essa vantagem aí na corrida. O que acontece? Quando a gente está absorvendo, principalmente dentro da célula, né, algum desses nutrientes, a glicose, ela tem umas portas bem específicas para ela. É como se fosse, assim, o portão dela, sabe? É a porta giratória da glicose, que a gente chama de GLUT, que são estruturas que ficam ali na membrana, né, das células, que permitem ou não a entrada de nutrientes. No caso, os GLUTs são os que permitem ou não a entrada da glicose, né? E o que acontece? Principalmente ali no nosso cérebro, que a gente tem o GLUT1, ele é como se fosse um porteiro que trabalha 24 horas por dia. Ou seja, sempre que a glicose vem, ele fala, pode passar, mana. Ele não barra a glicose, jamais. Porque a gente precisa de glicose o tempo todo. Lembra no último vídeo que eu falei da bomba de sódio e potássio lá? Que a gente faz sinapse 24 horas por dia? Então, para essa sinapse acontecer, a gente precisa de muito ATP, porque a gente precisa estimular a bomba de sódio e potássio. Mas para formar ATP, a gente tem que ter glicose. Então, a célula ela tem que fazer ATP a partir de glicose o tempo inteiro. All time, a gente está
fazendo glicose dentro do cérebro. Então, imagina se a gente não tivesse algo que facilitasse a entrada da glicose. Então, como a gente precisa dessa glicose o tempo inteiro para poder a gente estar gerando energia, para a gente existir, para tudo, porque o cérebro manda comando para tudo, a gente precisa que essa entrada seja facilitada. Então, a glicose também tem essa vantagem em relação à proteína e ao lipídio. Ela tem meio que, tipo, ela é a VIP real da balada. Ela não fica que nem proteína e lipídio ali na fila, ali esperando, sabe? O povão esperando para entrar. Não. Chega a glicose e aí ela fala com o promotor da festa e o promotor pode entrar. Mana, a glicose entra e dá o nome dela. E o GLUT1, diferente do GLUT4, por exemplo, o GLUT4 é aquele GLUT, é aquela porta que precisa de uma insulina. A gente chama de insulino dependente. Ou seja, a glicose pode até chegar ali na festa, ela tem um acesso VIP, só que ela precisa de um convite. Esse GLUT4 tem principalmente no músculo e no tecido adiposo. Por quê, né? Porque, assim, músculo e tecido adiposo são são tecidos do corpo que armazenam muita energia. Então, se a glicose pudesse entrar torto e direita lá dentro, eles iam comer tudo, porque são estruturas gigantes. Olha o tanto de músculo que a gente tem. É o maior tecido, assim, endógeno do nosso corpo. Então, percebam como foi uma joia para a evolução, né? A gente usar o GLUT1, a gente não dá nenhum impedimento para a glicose simplesmente entrar, para poder a gente funcionar bastante, né? Porque a gente tem um cerebrão, né? Para um animal, né? Para um bicho, a gente é o maior cerebrudo que tem, né? É o maior cérebro. Então, assim, ó, taca a glicose nesse GLUT1 aí. Então, essa é a segunda vantagem da célula. Os glúteos facilitam muito a vida dela. Mais um ponto aí para o nosso carboidrato, para a nossa glicose. Agora, um terceiro ponto que eu acho que é um dos cruciais, assim, se a gente for pensar por essa via de preferência, né, da glicose, é que, assim, o motor é super flex. O nosso motor celular de extrair energia, ele é flex. Ou seja, ele não é só quero glicose. Ele também consegue gerar energia a partir de proteína e a partir de gordura. Mas a glicose, ela é gerada mais rápido. Ela tem a estrutura dela e o tamanho dela faz com que, a partir de uma molécula de glicose, a gente gere energia bem rapidinho. Ela passa pela glicólise, vai para o ciclo de Krebs, vai para a cadeia fosforilativa e gera ATP. É um processo mais rápido, o que beneficia a glicose. Mas quando a gente está extraindo a energia da glicose, no final das contas, a gente quer formar uma molécula chamada acetil-CoA. É esse acetil-CoA que é a gasolina que vai para a mitocôndria para gerar energia. Só que tem uma coisa, proteína e gordura também a gente consegue fazer com que vire, né, a estrutura do acetil-CoA. Só que daí é um processo mais lento. A proteína, por exemplo, ela é um macronutriente mais nobre, ou seja, ela não gera só energia. Principalmente aquele grupo amina dela, né, pode formar vários outros aminoácidos. A partir de um, a gente pode sintetizar outros. E aí pode, enfim, ser para vários usos no corpo, uso estrutural, uso de formação de célula, enzima, tudo. Então, ela é mais nobre. Mas ainda assim, o corpo consegue tirar esse grupo amina, consegue pegar o resto da proteína ali, que fica tipo um composto glicídico, né, de carboidratos, consegue, a partir desse composto glicídico, fazer acetil-CoA e extrair energia. E a gordura, ela também dá para poder a gente fazer virar acetil-CoA através da beta-oxidação, que é aquele processo que quebra a cadeia de gordura bem aos pouquinhos. Depois que faz a lipólise, né, vai para a beta-oxidação e quebra bem aos pouquinhos. Gente, é uma demora. Então, assim, proteína e lipídio também viram energia, só que é mais demorado, é um processo mais lento. A linda da glicose, não, é rapidão, ela passa ali certinho, glicólise, ciclo de Krebs e vai, acetil-CoA, acetil-CoA. Claro que uma gordura libera muito acetil-CoA. A partir do momento que a gente fez uma beta-oxidação, meu Deus, é chuva de acetil-CoA, meu Deus, é muita energia do que se viu. Mas, ainda assim, a glicose ela é uma via mais rápida nesse motor. Esse motor é flex, ele gosta de todo mundo, mas ele gosta mais da glicose. Então, assim, é uma preferência mesmo da célula pela glicose. Que é mais um ponto para a glicose. Então, é literalmente 3-0 Não, 3-0 não. 2,5 a meio, porque os outros também, eles são usados como energia também, são maravilhosos, principalmente a gordura. Então, com um placar de 2,5 a meio para os outros oponentes, a glicose é a nossa campeã. Por quê, gente? Justamente por isso, porque ela tem essas facilidades que a evolução, enfim, permitiu com que seres que tivessem, né, com essas facilidades no organismo, com essa adaptação à glicose, fossem persistindo e foram sendo selecionados naturalmente. Estamos aqui hoje amando glicose porque foi favorável para o ambiente que a gente viveu. Entendeu? Então é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que funciona.
A glicose, ela é preferencialmente porque ela é a mais prática, mas ela não é a única. A gente consegue usar energia de outros nutrientes, mas a energia é mais prática. Se você quiser que eu fale um pouquinho sobre outras fontes de energia, como, enfim, a dieta cetogênica, né, que usa corpos cetônicos como energia. Uma dieta sem nenhuma glicose, como que eu posso fazer? Então, sem nenhum carboidrato, né? Então, se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui, eu vou adorar. Faz pergunta boa, pergunta complexa, que eu adoro. Pra mim é sempre um desafio ter que responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí pra mim, pra poder eu saber. Enfim, comenta pra poder eu saber se você gostou, como que foi. E se você quiser, se inscreve aí pra poder você receber os meus vídeos com mais facilidade e a gente formar essa comunidade que eu tô morrendo de vontade de ter aqui com vocês. Espero muito que você tenha se sentido 1% mais nerd, tá? Tchau, tchau!